Andréia Trabuco apresenta Vem que eu conto. O conto de hoje é O Engraçado Arrependido, de Monteiro Lobato. Francisco Teixeira de Souza Pontes, galho bastardo de uns pontes de 30.000 arrobas afazendados no Barreiro, só aos 32 anos de idade, entrou a pensar seriamente na vida. Como se fosse de natural engraçado, viver até ali à custa da veia cômica e com ela amanhara cama, casa, mesa, vestuário e o mais. Sua moeda corrente eram micagens, milhérias, anedotas de inglês e tudo quanto bole com os músculos faciais do animal que ri, vulgo homem, repuxando risos ou matracolejando gargalhadas. Sabia de cor a enciclopédia do riso e da galhofa de Fuão Pechincha. O autor mais dessaborido que Deus botou no mundo, mas era tal a arte do Pontes que as sensaborias mais relambóreas ganhavam em sua boca um xiste raro de fazer os ouvintes babarem de puro gozo. Para remedar gente ou bicho, era gênio. A gama inteira das vozes do cachorro, da coação dos caititus, ao uivo à lua, e o mais, rosnado ou latido, assumia em sua boca perfectibilidade, capaz de iludir aos pobres cães e à lua. Também grunhia de porco, cacarejava de galinhas, coachava de untanha, ralhava de mulher velha, choramingava de fedelho, silenciava de deputado governista e perorava de patriota ensacada. Que vozeio de bípede ou quadrúpede não copiava ele as maravilhas, quando tinha ele pela frente um auditório predisposto. Quando tinha ele pela frente um auditório predisposto, descia outras vezes a pré-história, como fosse de alguns luzes, quando os ouvintes não eram pecos, ele reconstituía os vozeirões paleontológicos dos bichos extintos, roncos de mastodontes ou berros de mamutes ao avistarem-se com peludos homos repimpados em fetos arbóreos. Coisa muito de rir e divulgar a ciência do Sr. Barros Barreto. Na rua se pilhava magote de amigos parados à esquina, aproximavam-se de mansinho e nhoque! Arremessava-se um bote de munheca à barriga da perna mais a jeito. Era de ver o Pinote assustado e o passa! Nervoso do incauto, e logo em seguida as risadas sem fim dos outros e do Pontes, o qual gargalhava de um modo todo seu, espretitoso, estrepitoso e musical. Música do Offenbach. Pontes ria parodiando o riso normal e espontâneo da criatura humana, única que ri além da raposa bêbada, e estacava de golpe sem transição, caindo num sério de irresistível cômico. Em todos os gestos e modos, como andar, no ler, no comer, nas ações mais triviais da vida, o raio do homem diferenciava dos demais no sentido de amolecá-los prodigiosamente. E chegou a ponto de que escusava abrir a boca ou esboçar um gesto para que se torcessem risos a humanidade. Bastava sua presença, mal avistavam já as caras refloriam. Se fazia um gesto, espirrava, risos. Se abria a boca, espigaitava-se uns, outros afrouxavam os cozes, terceiros desabotoavam os coletes e se estrabia o bico. Nossa Senhora! Eram cascalhadas, eram rincha-velhos, eram guichos, esgasgos, fungações e asfixias tremendas. É da pele este Pontes! Basta, homem! Você me afoga! E se o pândego se inocentava com cara palerma, mas que estou fazendo que nem abri a boca? Quá, 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 quá. A companhia inteira desmandibulava, chorava no espasmo supremo dos risos incoercíveis. Com o decorrer do tempo, não foi preciso mais que seu nome para deflagrar a hilariedade.
Pronunciando alguém a palavra pontes, acendia-se logo o estopim das fungadelas pelas quais o homem se alteia acima da animalidade que não ri. Assim viveu Pontes até a idade de Cristo, numa parábola risonha a rir e fazer rir, sem pensar em nada sério, vida defilante, que dá momos, em troca de jantares e paga continhas miúdas com pilhérias de truz. Um negociante caloteado disse-lhe um dia entre frouxos de riso bêbado: "Você ao menos diverte, não é como uma carapuça que caloteia de carranca." Aquele recibo sem selo mortificou seu tanto ao nosso pândego, mas a conta subia 15.000 réis. Valia bem a pelotada. Entretanto, lá ficou a lembrança dela, espetada como alfinete na almofadinha do amor-próprio. Tudo cansa. Farto de tal vida, entrou Hilarião a sonhar as delícias de ser tomado a sério, falar e ser ouvido sem repuxo de músculos faciais, gesticular sem promover a quebra da compostura humana, atravessar uma rua sem pressentir na pelgada um coro que "lá vem o Pontes", em um tom de quem se espreme na contenção do riso ou se ajeita para uma barrigada das boas. Reagindo, tentou Pontes a seriedade. Desastre. Ponte sério mudava de tecla. Caía no humorístico inglês. Se antes divertia como Clau, passava agora a divertir como Tony. O estrondoso êxito do que a toda a gente se afigurou uma faceta nova de sua veia cômica verteu mais sombras na alma do engraçado arrependido. Era certo que não podia traçar outro caminho da vida além daquele ora odioso? Palhaço, então eternamente palhaço à força? Mas a vida de um homem feito tem exigências sisudas, impõe gravidade e até casmurrice, dispensáveis nos anos verdes. O cargo mais modesto da administração numa simples vereança requer na cara a imobilidade da idiota que não ri. Não se concebe vereador risonho. Falta, ao dito de Rabelais, uma exclusão. O riso é própria espécie humana, fora o vereador. Com o dobrar dos anos, a reflexão amadureceu o bril, cristalizou-se e os jantares cavados deram-lhe saber a azedo. A moeda pilhéria tornou-se-lhe dura ao cunho, já não fundia com frescura antiga, já usava dela como expediente de vida, não por força, não por folgança despreocupada como outrora. Comparava-se mentalmente a um palhaço de circo velho e achacoso, a quem a miséria obriga a transformar reumatismo em caretas hilares, como as quer o público pagante. Entrou a fugir dos homens e despendeu bons meses de estudo, da transição necessária ao conseguimento de um emprego honesto. Pensou no balcão da indústria, na feitoria de uma fazenda, na montagem do botequim, que era tudo preferível à palhacice cômica de até ali. Um dia, bem maturados os planos, resolveu mudar de vida. Foi a um negociante amigo e sinceramente lhe expôs os propósitos regeneradores, pedindo, por fim, um lugar na casa, de varredor que fosse. Mal acabou a exposição, os galegos espiavam de longe à espera do desfecho, torceram-se em estrondoso gargalhar, como sob cócegas. "Esta é boa, é de primeiríssima, quá, 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 quá. Com que então, quá, 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 quá. Ai, você me arruína os fígados, homem. Se é pela continha dos cigarros, vá embora que me dou por bem pago. Este Pontes tem cada uma." E a cacheirada, os fregueses, os sapos de balcão e até passantes que pararam na calçada para aproveitar o espírito desbocaram-se de caquás, de matracas, até que doeram-lhe os diafragmas. Atarantado e seríssimo, Pontes tentou desfazer o engano. "Falo sério, e o senhor não tem o direito de rir-se. Pelo amor de Deus, não zombe de um pobre homem que pede trabalho e não gargalhadas." O negociante desabotoou o cós da calça. "Fala sério." Quá, 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 quá. "Ai, olha, Pontes, você..." Pontes largou-o em meio da frase e se foi com a alma atenazada entre o desespero e a cólera. Era demais. A sociedade o repelia então? Impunha-lhe uma comicidade eterna?
percorreu outros balcões e explicou-se como melhor pôde e implorou. Mas, por voz unânime, o caso foi julgado como uma das melhores pilhérias do incorrigível, e muita gente o comentou com observação do costume. Não se emenda o raio do rapaz, e olhe que já não é criança. Barrado do comércio, voltou-se para a lavoura. Procurou um velho fazendeiro, que despedira o feitor e expôs-lhe o seu caso. Depois de ouvir-lhe atentamente as alegações, conclusas com o pedido do lugar de capataz, o coronel explodiu num ataque de hilariedade. O Pontes capataz! Mas deixe-me rir, homem, que cá na roça isto é raro. É muito boa. Eu sempre digo, graça como Pontes, ninguém. E berrando para dentro, Maricota, venha ouvir essa do Pontes. Nesse dia, o infeliz engraçado chorou. Compreendeu que não se desfaz do pé para a mão o que levou anos a cristalizar-se. A sua reputação de pândego, de impagável, de monumental, de homem do chifre furado ou da pele, estava construída como muito boa cal e rijo cimento para que assim desboroasse de chofre. Urgia, entretanto, mudar de tecla, e Pontes volveu a vistas para o Estado, patrão cômodo e único possível nas circunstâncias, porque abstrato, porque não sabe rir nem conhece de perto as células que o compõem. Esse patrão, só ele o tomaria a sério. O caminho da salvação, pois, embicava-se por ali. Estudou a possibilidade da agência do correio, dos tabelionatos, das coletorias e do resto. Bem ponderados os prós e contras, os trunfos e naipes, fixou a escolha da Coletoria Federal, cujo ocupante, Major Bentes, por avelhantado e cardíaco, era de crer que não durasse muito. Seu aneurisma andava na berra pública, com arrebentamento esperado para qualquer hora. O Age Pontes era um parente no Rio, sujeito de posses, em vias de influenciar a política no caso da realização de certa reviravolta no governo. Lá correu atrás dele e tantas fez para movê-lo à sua pretensão que o parente o despediu com promessa formal. Vá sossegado, que em a coisa rebentando por cá, eu, o teu coletor, rebentando por lá, ninguém mais há de rir de ti. Vai e avisa-me da morte do homem sem esperar que esfrie o corpo. Pontes voltou radioso de esperança e pacientemente aguardou a sucessão dos fatos, com um olho na política e outro no aneurisma salvador. A crise afinal veio. Caíram ministros, subiram outros, e entre estes um politicão negocista, sócio do tal parente. Meio caminho já era andado, restava apenas a segunda parte. Infelizmente, a saúde do major encruara, sem sinais patentes de declínio rápido. Seu aneurisma, na opinião dos médicos, que matava pela alopatia, era coisa grave, de estourar o menor esforço, mas o precavido velho não tinha pressa de ir para melhor, deixando uma vida onde os fados lhe aconchegavam tão fofuninho. E lá engambelava a doença com um regime ultrametódico. Se o mataria um esforço violento, sossegassem, ele não faria tal esforço. Ora Pontes, mentalmente dono daquela sinecura, pacientava-se com o equilíbrio desequilibrador dos seus cálculos, como desembaraçar o caminho daquela atravanca. Leu o Chenovi, o capítulo dos aneurismas, decorou-o, andou em indagações de tudo quanto se dizia ou se escreveu a respeito, chegou a entender a matéria mais que o doutor Iodureto, médico da terra, o qual, seja dito aqui a puridade, não entendia de coisa nenhuma desta vida. O pomo da ciência, assim comido, induziu o tentador de matar o homem, forçando-o a estourar. Um esforço mataria? Pois bem, Sousa Pontes o levaria esse esforço.
A gargalhada é um esforço, filosofava satanicamente de si para si. A gargalhada, portanto, mata. Ora, eu sei fazer rir. Longos dias passou, Pontes alheio ao mundo em diálogo mental com a serpente. Crime não. Em que código fazer rir é crime? Se disso morresse o homem, culpa era da má horta. A cabeça do maroto virou picadeiro de luta, onde o plano se batia em duelo contra todas as objeções mandadas ao encontro pela consciência. Servia de juiz a sua ambição amarga, e Deus sabe quantas vezes tal juiz prevaricou levado de escandalosa parcialidade por um dos contendores. Como era de prever, a serpente venceu, e Pontes ressurgiu para o mundo um tanto mais magro, de olheiras cavadas, porém com um estranho brilho de revolução vitoriosa nos olhos. Também notaria nele o nervoso dos modos quem o observasse com argúcia. Mas a argúcia não era virtude sobeja entre os seus conterrâneos, além de que status de alma Pontes era coisa de somenos porque o Pontes. Só menos porque o Pontes. Ora, o Pontes. O funcionário forjicou, então, meticulosamente planos de campanha. Em primeiro, era Mister aproximar-se do major, homem recolhido consigo e pouco amigo de Lérias, insinuar-lhe na intimidade estudar suas venetas e cachaçinhas até descobrir em que zona do corpo tinha ele o calcanhar de Aquiles. Começou frequentando com assiduidade a coletoria, sob pretextos vários, ora para selos, ora para informações sobre impostos, que tudo era ensejo para parolar manhoso, habilíssimo calculado para combalir a rispidez do velho. Também ia a negócios alheios, pagar cisas, extrair guias, coisinhas, fizera-se muito serviçal para os amigos que traziam negócios com a fazenda. O major estranhou tanto a assiduidade, e diz ele, mas Pontes escamoteou-se a interpelação, montado numa pilheira de truz, e perseverou num bem calculado dar tempo ao tempo que fosse debastando as arestas agressivas do cardíaco. Dentro de 2 meses, se habituara Bentes àquele serelepe, como lhe chamava, o qual, em fim de contas, lhe parecia um bom moço, sincero, amigo de servir e, sobretudo, inofensivo. Daí a lá em um dia de acúmulo de serviço, pedir-lhe um obséquio, e depois outro, e terceiro, e tê-lo final como espécie de adido à repartição foi um passo. Para certas comissões, não havia outro. Que diligência, que finura, que trato! Ralhando certa vez o escrevente, o major puxou aquela diplomacia como lembrete. Grande pasmado, aprenda com o Pontes, que tem jeito para tudo e ainda por cima tem graça. Nesse dia convidou-o para jantar. Grande exultação na alma de Pontes. A fortaleza abria-lhe as portas. Aquele jantar foi o início de uma série em que o serelepe, agora factotum indispensável, teve campo de primeira ordem para evoluções táticas. O major Bentes, entretanto, possuía uma invulnerabilidade, não ria, limitava suas inspeções hilares a sorrisos irônicos. Pilhéria, que levava outros comensais a erguerem-se da mesa atabafando a boca dos guardanapos, encrespava apenas os seus lábios. E se a graça não era de superfina agudeza, ele desmontava sem piedade o contador. Isso é velho, Pontes. Já no Almanac Lemaire, em 1850, me lembro de o ter lido. Pontes sorria com um ar vencido, mas lá por dentro consolava-se dizendo dos fígados para o rim que se não pegara daquela, doutra pegaria. Toda sua sagacidade enfocava no fito de descobrir o fraco do major. Cada homem tem predileção por um certo gênero de humorismo ou chalaça. Este morre por pilhéria fecenidas, de frades bojudos, aquele pela-se pelo xiste bonacheirão da chacota germânica, aquele outro dá a vida pela pimenta gaulesa. O brasileiro adora a chalaça onde se põe a nu a burrice tamancuda de galegos e ilhéus. Mas o major, por que não ri a inglesa, nem a alemã, nem a francesa, nem a brasileira? Qual o seu gênero?
Um trabalho sistemático de observação com a metódica exclusão dos gêneros já provados e ineficientes levou Pontes a descobrir a fraqueza do rijo adversário. O major lambia as unhas por causa de ingleses e frades. Era preciso, porém, que viessem juntos, separados negavam fogo. Esquisitices de velho, insurgindo bifes vermelhos de capacetes de cortiça, roupa enxadrezada, sapatões formidolosos e cachimbos. Juntamente com frades redondos, namorados da pipa e da polpa feminina, lá abria o major a boca e interrompia o serviço da mastigação, como criança a quem acena com cocada. E quando o lance cômico chegava, ele ria com gosto, abertamente, embora sem exagero, capaz de lhe destruir o equilíbrio sanguíneo. Com infinita paciência, Pontes bancou esse gênero e não mais saiu dali. Aumentou o repertório, a gradação do sal e a dose de malícia, e sistematicamente bombardeou a horta do major com os produtos dessa hábil manipulação. Quando o caso era longo, porque o narrador floria no intento de esconder o desfecho e realçar o efeito, o velho interessava-se vivamente e, nas pausas manhosas, pedia esclarecimento ou continuação. E o raio do bife? E daí? Mr. John optou? Embora tardasse a gargalhada fatal, o futuro coletor não desesperava, confiando no apólogo da bilha, de tanto ir à fonte lá ficou. Não era mau cálculo, tinha psicologia por si e teve também por si a quaresma. Certa vez, fim do carnaval, reuniu o major os amigos em torno a uma enorme piambanha, recheada, presente de um colega. O intrudo desmazorrara a alma dos comensais e a do anfitrião, que estava naquele dia contente de si e do mundo, como se houvera enxergado o passarinho verde. O cheiro vindo da cozinha, valendo por todos os aperitivos de garrafaria, punha nas caras um enterrecimento estomacal. Quando o peixe entrou, cintilaram os olhos do major. Pescado fino, era com ele, ainda mais cozido pela Gertrudes. E naquele bródio primar a Gertrudes, num tempero que excedia as raias da culinária e se guindava ao mais puro lirismo. Que peixe! Vatel o assinaria com a pena da impotência molhada da tinta da inveja, disse o escrevente, sujeito lido em brilhar o savarim, e outros praxistas do paladar. Entre os goles de rica vinhaça ia piabanha sendo introduzida no estômago com religiosa unção. Ninguém se atrevia a quebrar o silêncio da bromatológica beatitude. Pontes pressentiu o oportuno momento do golpe. Trazia engatilhado o caso do inglês, sua mulher e dois frades barbadinhos. Anedota que elaborara à custa da melhor matéria cinzenta de seu cérebro, aperfeiçoando-a em longas noites de insônia. Já de dias a tinha de tocaia, só aguardando o momento em que tudo ocorresse para levá-la a produzir o efeito máximo. Era a derradeira esperança do Facínora, seu último cartucho. Negasse fogo, e estava resolvido. Metia 2 balas nos miolos. Reconhecia impossível manipular-se torpedo mais engenhoso. Se o aneurisma lhe resistisse ao embate, então é que o aneurisma era uma potoca, a aorta uma ficção, o Chernobyl um palavrório, a medicina uma miséria, o doutor Iodureto uma cavalgadura e ele, Pontes, o mais chapado, sem saborão, mais aquecido pelo sol, ainda aquecido pelo sol, indigno, portanto, de viver. Matutava-se em Pontes, negaciando com os olhos da psicologia a pobre vítima. Quando o major veio ao seu encontro, piscou o olho esquerdo, sinal de predisposição para ouvir. É agora, pensou o bandido, e com infinita naturalidade, pegando como por acaso uma garrafinha de molho, pôs-se a ler o rótulo. Perrault, Léa en Perrault? Será parente daquele Lord Perron que bigodeou os dois frades barbadinhos? Inebriado pelos amavios do peixe, o major alumiou um olho concupiscente, guloso de chulice. 2 barbadinhos e um lord. A patifaria deve ser XPTO. Conta lá, serelepe.
e, mastigando maquinalmente, absorveu-se no caso fatal. A anedota correu capciosa pelos fios naturais até as proximidades do desfecho, narrada com a arte de mestre, segura e firme no andamento estratégico em que havia gênio. Do meio para o fim, a Maranha empolgou de tal forma o pobre velho que o pôs suspenso, de boca entreaberta, uma azeitona no garfo detida a meio caminho. Um ar de riso, riso parado, riso estopim, que não era senão o armar bote da gargalhada, eliminou-lhe o do rosto. Pontes vacilou, pressentiu o estouro da artéria. Por uns instantes, a consciência brecou-lhe a língua, mas Pontes deu-lhe um pontapé e com voz firme puxou o gatilho. O major Antônio Pereira da Silva Bentes desferiu a primeira gargalhada da sua vida, franca e estrondosa de ouvir-se no fim da rua, gargalhada igual a Teufelsdrockh diante de João Paulo Richter. Primeira e última, entretanto, porque no meio delas os convivas atônitos viram-no cair de borco sobre o prato ao tempo de uma onda de sangue avermelhar a toalha. O assassino ergueu-se alucinado, aproveitando a confusão, esgueirou-se para a rua, qual outro Caim. Escondeu-se em casa, trancou-se no quarto, bateu dentes a noite inteira, suou gelado. Os menores rumores retransiam-no de pavor. Polícia! Semanas depois é que entrou a declinar aquele transtorno da alma que toda a gente levara à conta da mágoa pela morte do amigo. Não obstante, trazia sempre nos olhos a mesma visão, o coletor de bruços no prato golfando sangue, enquanto no ar vibravam os ecos de sua derradeira gargalhada. E foi nesse deplorável estado que recebeu a carta do parente do Rio. Entre outras coisas, dizia o as: como não me avisaste a tempo, conforme o combinado, só pelas folhas vim a saber da morte de Bentes. Fui ao ministro, mas era tarde. Já estava lavrada a nomeação do sucessor. A tua leviandade fez-te perder a melhor ocasião da vida. Guarda para teu governo este latim. Tarde, venintibus ossa. Quem chega tarde só encontra ossos, e se vê mais esperto para o futuro. Um mês depois, descobriram-no pendente numa trave com língua de fora rígido. Enforcara-se numa perna de ceroula. Quando a notícia deu volta pela cidade, toda a gente achou graça no caso. O galego do armazém contou para os caixeiros. Vejam que criatura! Até morrendo fecha a laça. Enforcar-se na ceroula, esta só mesmo do Pontes. E reeditaram em coro meia dúzia de quás, único epitáfio que lhe deu a sociedade. Atente-se à explicação. Pontes era um homem engraçado que desejava ser levado a sério. Para isso, aos 32 anos de idade, decidiu-se trabalhar e pagar suas contas. Até então, tudo o que ele tinha era a base de suas piadas. Mas de tão zombeteiro, ninguém deu-lhe credibilidade. Decidiu então ocupar um cargo público. Para isso, pediu ajuda a um primo, que o aconselhou a informar-lhe quando Bentes liberasse e desocupasse o cargo, isto é, quando Bentes morresse. O Major Bentes possuía uma doença terminal que, ao se esforçar, seu aneurisma seria rompido e o levaria a óbito. Como ele era muito cuidadoso, fez de tudo para que mantivesse sua saúde em dia. Pontes não era respeitado como um homem sério e perdeu seu juízo desejando a morte de Bentes para assumir a posição dele. Então, descobriu o tipo de piadas que o faria rir até a morte. E esse era o atual desejo de Pontes. Em um encontro, ao degustarem peixe, Pontes conseguiu executar sua façanha, mas sentiu-se mal, culpado, a ponto de esquecer-se de avisar seu primo do Rio. Ao receber a carta do primo, informando-lhe da perda do cargo, Pontes enforcou-se e até sua morte foi motivo de piada. Este conto do Monteiro Lobato traz uma crítica às pessoas fazerem de tudo para conseguir o poder, conseguir um cargo tão desejado. Hoje o nosso conto foi este. Vem que eu conto. Até a próxima!